Então, o objetivo hoje são dois. A gente vai começar acabando, quer começar acabando o assunto que a gente está. Então, a gente vai falar mais um pouquinho de coisa, é pouca coisa, tá? No máximo uma metade da aula aí. E depois a gente dá só uma geral aí, só para lembrar vocês o que é o mais importante aí do que a gente viu. Dar uma micro revisão, beleza? Aí fazemos assim. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui. Uhum. Oi? Falar alguma coisa aí que eu não entendi, não. Não, bem aqui. Compartilhar aqui a tela. Então, acho que sim, né? Vamos lá. Vocês não falaram, tô assumindo que tá todo mundo vendo aí direitinho. Sim, dá pra ver. Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Isso aqui foi a última coisa que a gente falou na aula passada, né? Sobre o QAM, a gente fez até uns exercíciozinhos, né, de QAM. Bom, a gente falou então, na verdade, de quase todos os esquemas de modulação que a gente podia ver. A gente falou em modulação de dados digitais transformando em sinais digitais, de dados analógicos transformando em sinais digitais. A gente falou de dados digitais transformando em sinais analógicos, que é o caso da ASK, FSK, PSK e QAM. E faltou a gente falar sobre a transformação de dados analógicos em sinais analógicos. Que é o que acontece, por exemplo, em rádio AM, FM, o que acontecia na TV analógica. Né? Eu tenho um sinal que originalmente é analógico, tipo a nossa voz, a imagem, essas coisas, e quero transmitir utilizando um sinal analógico, tá certo? E aí a gente tem duas principais formas de modular isso, que é o AM e o FM. Não é à toa que as rádios chamam rádio AM e FM, que usa a modulação AM e a modulação FM. Né? Mas eu vou falar aqui muito rápido. A modulação AM e FM, ela não é uma modulação simples de você entender todos os detalhes. As outras que a gente viu são muito mais simples de entender e tal. A AM e FM, quer dizer, se eu for falar na forma superficial que eu vou falar aqui, eu falo em 2 minutos. Mas dá para dar um semestre inteiro só de AM e FM. Por que eu não vou entrar a fundo? Porque a gente está aqui em sistemas de comunicação e, assim, é uma modulação que já caiu em desuso, esse sistema de comunicação. Só as rádios mesmo de música e AM e FM que ainda utilizam. Ninguém mais usa isso. Modulação AM e FM. A gente vai ver, vou falar rapidinho, até para a gente poder ver por que não se usa mais isso e tal. E aí, logo em seguida, eu vou falar sobre o porquê em que consiste a transmissão digital que a gente falou, de TV digital, né, e telefonia digital, celular digital, essas coisas todas, como é que funcionam, dado esses esquemas de modulação que a gente viu até agora. Então vamos falar um pouquinho sobre o AM e FM. Vamos falar tão um pouquinho que a gente vai falar só esse slide aqui, né? A gente vai falar basicamente a ideia da modulação AM, da modulação FM, é que eu tenho um sinal, né, que eu quero modular. E o sinal que eu quero modular,
No caso aqui do AM/FM, nesse exemplo, desse desenho aí, é esse aqui, quer ver? Deixa eu botar aqui uma apontadora. É esse aqui. Esse sinal é o sinal que eu quero modular. Imagina que eu quero transmitir esse sinal senoidal aqui, beleza? Esse cara que eu quero transmitir. Eu vou transmitir ele também usando um sinal analógico. Então, ele é um sinal analógico e eu vou transmitir ele como um sinal analógico também, mas diferente desse aqui original. Por quê? Por exemplo, porque eu quero mudar a frequência dele. Porque esse sinal, nessa frequência aqui, é uma frequência audível. Estou supondo um exemplo, né? Imagina que esse sinal aqui esteja uma frequência que a gente consiga ouvir. Então, se eu transmitir esse sinal na forma original dele, então, transmitir o sinal na forma original dele é ligar no alto-falante, é falar. Isso é transmitir um sinal na forma original. Quando eu falo com uma pessoa que está do meu lado, eu estou transmitindo um sinal na forma original dele, né? Estou falando, o sinal está sendo transmitido pelo ar e a pessoa ouve. Agora, a questão é que às vezes eu quero transmitir um sinal analógico numa frequência que não seja audível, porque eu não quero que quem esteja no meio do caminho da transmissão consiga ouvir o que eu estou transmitindo. Fora que, por exemplo, se for uma fala, eu preciso de uma por questões da forma como o sinal se propaga no ar e tal, eu precisaria de uma potência absurdamente grande para transmitir um sinal na forma original dele. E aí imagina, se a rádio a gente transmitisse na forma original, todo mundo que tivesse ao alcance da antena de transmissão da rádio ia ouvir o que estava acontecendo, não precisava nem de aparelho nem de rádio, né? Porque tá na forma original, então é botar um megafone grandão em fora da rádio e todo mundo ouvir, não faz muito sentido. A ideia então é que eu vou transmitir um sinal que é audível, numa forma não audível, porque aí a pessoa que recebe esse sinal, que está numa frequência mais alta do que as pessoas conseguem ouvir, ele tem um aparelho que é um sincronizador de rádio que vai pegar aquele sinal e transformar de novo para a forma original dele, para que ele possa ouvir, que é basicamente o que o rádio faz. Um aparelho de rádio faz, né? Então, como é que funciona a modulação AM e FM? A AM é a mais fácil da gente até visualizar, né? Eu tenho esse sinal senoidal aqui que eu quero transmitir. A ideia básica do sinal, tanto do sinal AM quanto do FM, é variar uma das componentes de um outro sinal senoidal de mais alta frequência. Eu vario a componente para ela ficar no valor mais alto dela quando esse sinal que eu quero transmitir está no valor mais alto dele, e para ela ficar no valor mais baixo dela quando esse sinal que eu quero transmitir está no valor mais baixo dele. Então vamos imaginar que essa minha função senoidal aqui, né, que eu quero transmitir, que está numa frequência bem baixa, isso aqui é o valor mais baixo que ela pode assumir, isso aqui é o valor mais alto que ela pode assumir. Então, se a amplitude for AM, que é Amplitude Modulation, modulação por amplitude, então, o sinal que eu vou transmitir é um sinal senoidal com frequência bem mais alta. Esse sinal em azul aqui é um sinal senoidal com uma frequência bem mais alta do que esse aqui de cima, né? Uma frequência que não muda ao longo do tempo. E aí o que eu estou mudando ao longo do tempo é a amplitude do sinal. Então, a amplitude dessa senoide aqui, ela é maior quando esse sinal que eu quero transmitir está no maior valor dele e menor quando o que eu quero transmitir está no menor valor dele. Então, é mais ou menos o equivalente ao ASK. Lembra o ASK que eu usava uma amplitude alta para quando o meu sinal quadrado, vamos dizer, para quando eu estava querendo transmitir 1, e amplitude baixa quando eu queria transmitir 0. Só que agora, eu não tenho só 0 e 1, eu tenho infinitos valores, porque é um sinal contínuo, é um sinal analógico. Então, a amplitude vai aumentando devagarzinho de acordo com que o valor aqui da onda que eu quero transmitir vai aumentando também. E vai diminuindo à medida que o valor da onda aqui vai diminuindo também. Então aqui que está o mínimo, ó, eu estou na menor amplitude possível do sinal. Aqui que está no máximo, está na maior amplitude possível do sinal. Então esse sinal aqui em azul é o sinal de cima modulado em amplitude, certo? Esse sinal senoidal aqui de baixo, que tem essa frequência maior, é um sinal conhecido como portadora. Né, o sinal portador, é a sinal portadora. A portadora, carrier em inglês, a portadora é um sinal senoidal com uma frequência bem mais alta do que o sinal que eu quero transmitir, e ela é modulada, né, ou seja, alterando a amplitude dela, ou no caso da modulação em frequência, alterando a frequência, para que seja a menor possível quando a amplitude do sinal que eu estou transmitindo aqui é o menor possível,
e é maior possível quando for maior possível, e vai variando ao longo do tempo. Então, se eu pegar esse sinal aqui de cima, por exemplo, que eu transmiti utilizando modulação por amplitude, o cara que é o receptor, ele podia simplesmente pegar esse sinal e quase que ligar os pontos aqui, ó, pegar os picos aqui, ó. Se ele pegar os picos aqui e conseguisse pegar esses picos e ligar os picos, e ó, ele tem praticamente tem exatamente o sinal original, né? Deslocado um pouquinho aqui para cima. Depois eu tenho que deslocar ele para baixo, tirar um sinal DC aqui para ele ficar igual esse aqui de cima. Mas a modulação é a mesma, a ondulação é a mesma. Então, basicamente, a decodificação do sinal modulado em amplitude, do sinal AM, é pegar o sinal resultante e ligar os picos aqui. Ligar os picos dá para fazer, tipo, assim, eu vou simplificar muito, né? Mas tipo um retificador, né? Vocês devem ter visto em eletrônica lá um retificador. O retificador é isso que ele faz, né? Ele vai... Você tem um sinal senoidal, ele vai unindo os pontos, assim, né? Os picos, assim. Com o capacitor, você vai descarregando, ele vai fazendo mais ou menos isso aqui. Tá clara a ideia do AM, mais ou menos aí, pessoal? De forma bem rápida e bem simples. Tem 500 mil equações envolvidas nisso aqui. A gente tá pulando todas porque não é bem o foco da gente aqui. O sinal modulado em frequência, a diferença é que a amplitude eu mantenho sempre a mesma. Então o sinal não muda de amplitude. O que eu vou mudando é a frequência dele. Quando eu estou aqui no pico do sinal que eu quero transmitir, a frequência é bem alta. Quando eu estou aqui no vale do sinal que eu quero transmitir, a frequência é bem baixa. E ela vai variando gradualmente, né, à medida que esse valor aqui vai aumentando. Eu não tenho uma variação brusca de frequência como eu tenho no FSK, por exemplo. Aqui não. Aqui lá é uma frequência alta, frequência baixa. Aqui a frequência vai mudando à medida que você vai mudando aqui o sinal. Então você tem um sinal analógico e tem uma alteração analógica também do valor de frequência, uma alteração analógica do valor de amplitude. Esse aqui não dá para eu mostrar desse jeito aqui como tão simples, mas apesar de ser simples também eu decodificar isso aqui. Tá claro, pessoal? Aula de AM e FM em 2 segundos. Esse aqui eu não escrevi aqui, mas esse aqui é o AM. E esse aqui que é o FM. Beleza? Tá aqui, Amplitude Modulated Signal e Frequency Modulated Signal. Isso é modulação em amplitude e frequência até onde a gente precisa saber aqui, só para a gente ter uma noção. Beleza? Bom, se está beleza, deixa eu mostrar para vocês mais um negócio aqui. Queria conversar uma coisa, vou falar uns negócios aqui com vocês. Ninguém falou nada na minha explicação de AM e FM, vocês ouviram pelo menos, né? Sim, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transmissão digital, então. A gente falou sobre alguns mecanismos aí. Nas transmissões de rádio, TV, na própria transmissão de celular, a primeira geração de celular 1G, né, a TV analógica, o rádio hoje em dia, todos eles usavam essas modulações, AM ou FM, tá certo? O problema da modulação AM e FM é o seguinte, deixa eu voltar aqui no desenhozinho dela aqui, peraí. Deixa eu voltar no desenho aqui. O problema da modulação AM e FM é o seguinte, é que eu falei com vocês que o cara, ele tem que, para poder demodular isso aqui, né, ou seja, vou botar aqui assim, eu recebo isso aqui, para eu demodular isso, eu falei com vocês que ele pega e une os picos aqui, não é isso? E aí ele consegue, ficou pior agora, mas é basicamente isso aqui. O problema
é que se houver qualquer interferência nesse sinal transmitido, ou seja, imagina que eu transmita isso e aqui eu tive uma atenuação maior e o sinal ficou com uma amplitude menor, e aí o que pode acontecer, sei lá, pode acontecer uma coisa assim, ó, opa, aqui voltou a ficar normal. E aí eu tive uma deturpação do sinal, porque aqui ele deu uma baixa, porque deu uma amplitude. Imagina que esse sinal azul tivesse ficado aqui embaixo, assim, ó, porque eu tive um problema de transmissão qualquer. Ele ficou aqui embaixo, assim, ele não foi até lá em cima. E aí na hora que eu decodifico, tá feio esse meu desenho, mas na hora que eu decodifico, fica esse vale aqui, com esse negócio, fica deformado, não fica uma senoide perfeita. Então, quando há uma senoide perfeita é o que eu transmiti, né? Claro que o cara pode olhar na hora que receber e falar, não tá uma senoide perfeita, alguma coisa tá errada. Mas imagina que eu não queira transmitir uma senoide, que normalmente eu não quero transmitir uma senoide perfeita. Normalmente eu quero transmitir um sinal de voz, que é uma composição de várias senoides. Então é um sinal muito mais louco aqui. E aí na hora que eu recebo alguma coisa que ou sofreu atenuação, sofreu qualquer tipo de deformação, o sinal, na hora que eu recomponho o sinal no destino, eu decodifico ele, o sinal não vai ser decodificado para a forma que ele era originalmente. Porque se teve isso aqui, eu não sei dizer que teve isso, não dá para eu saber. Eu sei porque eu estou olhando aqui, sei que o que foi transmitido foi uma senoide perfeita e o que foi recebido não foi uma senoide perfeita. Mas o receptor, ele não sabe o que foi transmitido. Até porque se ele soubesse o que tinha sido transmitido, ele não precisava que ninguém transmitisse para ele, ele já saberia. Ele está recebendo alguma coisa que ele não sabe o que é. Então ele vai aceitar tudo que vier. Então se vier um troço deformado em relação ao original, vai ficar porque ele vai achar que aqui. Caiu? Parou aqui também. Ih, caiu. Quero lá com ele. Rapaz. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Ah, beleza. Sim, voltou. Foi engraçado que eu ouvi vocês falando, caiu, não tô ouvindo nada, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco caiu a minha. Então teve um delay aí, durante um tempo eu ouvia vocês não me ouviam e depois caiu. Bom, o que eu estava falando então é que se tiver uma deformação durante a transmissão, né, por um ruído, alguma coisa assim, eu não vou ter como saber no destino. E isso que causa o chiado no rádio, isso que pode causar uma imagem deformada, com chuvisco, né, quer que seja, fantasma, cada um desses efeitos tem uma explicação física para isso. Mas tudo tem a ver com a deformação do sinal. E quem recebe não tem como saber que o sinal foi deformado. Beleza? A questão é o seguinte, a questão é que alguém teve uma sacada e chamou essa sacada de transmissão digital, de TV digital, de telefonia celular digital, que eu já comentei aqui com vocês, que no fundo a transmissão acaba sempre sendo analógica. A gente chama de transmissão digital, mas acaba sempre sendo analógica. Como funciona a transmissão digital? O que eu vou mostrar aqui agora é um diagramazinho de bloco de uma transmissão digital que tanto serve para TV digital quanto para telefonia celular digital, tanto faz, né? Que é a nossa telefonia celular atual. Qual a ideia? Pode falar. Que sua tela não tá aparecendo, não.
Ah, não tá não? Então Tá, beleza. não. Ainda bem que você falou. Senão ia sentar o balde aí. Agora tá? Sim. Agora tá. É, beleza. É que eu não tinha compartilhado, aí ficava difícil, né? Bom, então a ideia básica da, da transmissão digital, seja telefonia, seja televisão, não importa, é o seguinte. Eu tenho um sinal. Epa. Eu tenho um sinal que originalmente é analógico. Que é o nosso sinal original, é a voz, a imagem, originalmente, em sua essência, é um sinal analógico, tá certo? É uma onda, né? Então eu tenho que pegar esse sinal analógico e, se é uma transmissão digital, eu vou pegar ele e vou, de alguma forma, passar por um conversor, né, por uma modulação, para transformar o sinal digital em analógico. Normalmente, uma modulação PCM, que transforma os sinais analógicos em sinais digitais, né, que a gente viu lá. Então, eu tenho um sinal analógico aqui antes, e na hora que ele sai daqui, ele sai um sinal digital. Isso tudo no domínio do transmissor, né? Isso tudo que eu estou falando aqui, e que eu vou falar ainda, vai acontecer no transmissor, né, que é o TX. Então eu tenho um sinal digital aqui. Mas aí, se eu vou transmitir esse sinal pelo ar, ele ainda não é um sinal legal de se transmitir pelo ar. O ar é muito ruim. Primeiro, o ar é muito ruim para transmissões. Ponto. Se transmitir pelo ar é uma coisa muito complicada. Transmitir pelo ar um sinal digital, então, é praticamente impossível. Se transmite só sinais analógicos, por causa da própria natureza das ondas eletromagnéticas que você usa para transmitir funcionamento das antenas. Você não consegue transmitir sinais digitais, você tem que transmitir sinais analógicos. O valor do sinal que você vai transmitir ele tem que ir variando suavemente ao longo do tempo. Você não pode ter um sinal que está em 0, vai para 1, de 1 vai para 0. Não dá para fazer isso quando você transmite pelo ar. Então eu tenho que pegar esse sinal digital e passar de novo por um esquema de modulação para transmitir ele pelo ar. Então vou ter que pegar esse sinal e passar para uma modulação. A modulação que é mais utilizada hoje em dia para isso é a modulação QAM, que eu pego um sinal digital e transformo num sinal analógico. Beleza? E aí eu pego essa modulação QAM, esse sinal modulado QAM, vou passar por um amplificador. Só amp aqui, que é um amplificador, para amplificar o sinal, né, antes de transmitir. Opa, outro pedacinho aqui. E aí esse sinal vai para uma antena lá para ser transmitido. Minha anteninha aqui transmitindo o sinal. Beleza? E esse sinal vai ser então transmitido aqui para o ar. Pronto. No receptor, o cara tem uma anteninha que recebe o sinal, amplifica o sinal também, então passa por um amplificador também. E aí esse sinal, ele é um sinal analógico, ele tem que passar por um processo de demodulação. Vai ser uma demodulação QAM também, com os mesmos parâmetros de QAM da modulação que aconteceu lá no transmissor, né? E aí, quando eu faço isso, eu tinha um sinal que era analógico e agora eu tenho um sinal aqui digital.
E aí, esse sinal digital, ele ainda não dá para ser tocado, ele é digital. Eu ainda vou passar por uma demodulação. É o processo inverso, né? Por uma demodulação. Opa, cadê? PCM. Para que, então, no final das contas, eu tenha aqui um sinal analógico que é o que eu acredito que era o meu sinal original. A voz que eu estava transmitindo, a imagem, analógico. Eita, que ficou ruim esse analógico aqui. Bom, esse é o processo básico da TV digital, do celular. Você tem duas modulações, olha só. Eu estou pegando um sinal que era originalmente um sinal analógico, estou passando ele por uma modulação PCM para digitalizar o sinal, transformar ele num sinal digital, para então passar ele para uma modulação QAM, para ter um sinal analógico de novo para transmitir. Do lado de cá, eu recebo o sinal analógico, passo por uma demodulação QAM, obtenho o sinal original, e aí passo por uma demodulação PCM para poder obter o sinal original analógico. Qual é a vantagem de se utilizar isso aqui? Por que a galera usa isso na TV digital, usa isso na telefonia celular, e não simplesmente usa o que se usava antigamente? Antigamente, né? Isso aqui, esse pedaço aqui, ao invés de eu ter tudo isso aqui, era só uma modulação. O que eu tinha aqui, né, o que substituiu, não, isso aqui substituiu, na verdade é porque é isso que substituiu isso aqui, uma modulação AM ou FM. Ou seja, eu botei duas modulações para substituir o que antes eu fazia em uma modulação só. Eu botei que ali é o transmissor, eu esqueci de dizer que aqui, esse lado é o receptor, né? Então, eu tinha uma modulação AM ou FM, que eu pegava um sinal analógico e transformava num sinal analógico preparado e aí transmitia. Agora eu tenho um sinal analógico, eu transformo primeiro num sinal digital para depois transformar num sinal analógico para poder ir embora. Por que eu faço isso? Por que a TV digital é assim e é melhor? Por que o celular é assim também que funciona, o nosso celular? Tem um motivo claro, bem claro para isso acontecer, que tem a ver com o que eu falei com vocês quando eu estava usando a modulação AM ou FM. Que quando eu usava a modulação AM ou FM, eu ia transmitir um sinal e eu não conseguia saber no destino se aquele sinal que eu recebi tinha sofrido alguma deformação ou não. Se ele sofreu uma deformação, o meu sinal resultante da demodulação ia ser um sinal deformado e eu não tinha como saber que aquele sinal estava deformado. Então isso ia resultar num som com chiado, numa imagem de TV com chuvisco, com fantasma, com coisas erradas, com coisas que não eram o que eu esperava originalmente ter. Quando eu uso um esquema desse aqui, que eu estou mostrando para vocês em preto, não em vermelho, né? Em vermelho é o que eu tinha antes, mas o que eu tenho em preto, quando eu faço isso, eu tenho um negócio bem interessante, que é o seguinte: quando eu pego meu sinal analógico e transformo ele num sinal digital, antes de modular esse sinal utilizando o QAM, eu posso pegar esse sinal digital, que é uma sequência de bits, e adicionar bits de controle de erro, de detecção da ocorrência de erros e, inclusive, de correção de erros em alguns casos, né? Em muitos casos, na verdade, quando eu faço transmissão sem fio. Aqui, eu não disse, mas aqui, quando eu tenho sinal digital, eu acrescento alguns bits, eu mando bits adicionais para eu poder verificar que houve erro, ou então, inclusive, para eu detectar erros. São como se fossem bits de paridade, né? Uma coisa um pouco mais sofisticada que isso. Eu consigo, então, mandar informação adicional aqui para que eu consiga detectar, inclusive, corrigir os erros. Então, o que acontece? Quando eu pego esse sinal
modulo ele em QAM e transmito, se houver alguma interferência aqui que vai causar uma deformação do sinal, quando eu receber esse sinal deformado e passar ele pela demodulação QAM, ele vai gerar um sinal digital ligeiramente diferente do meu sinal digital original. Esse aqui é a consequência da deformação do sinal original. Como o sinal se deformou, eu vou ter um sinal diferente do original. Só que como eu tenho alguns bits para detectar erro, inclusive corrigir erro, dependendo de quantos bits estiverem errados, de qual bit for errado, eu posso inclusive corrigir isso. E obter a informação que eu tinha originalmente, e passar para cima a informação que eu tinha originalmente. Além disso, durante o processo de demodulação do QAM, como é que funciona o processo de demodulação do QAM? Né? Lembrando lá que eu já comentei para vocês no QAM na aula passada. A gente tem aquela constelação de sinais do QAM, né? Então, quando eu estava usando lá, por exemplo, o 8 QAM, eu tinha uma constelação de sinais com 8 pontos. Por exemplo, uma amplitude menor, uma amplitude maior, uma amplitude menor, uma amplitude maior, uma amplitude menor, uma amplitude maior, uma amplitude menor e uma amplitude maior, né? Então, eu estou aqui de acordo com esses pontos, eu estou dizendo o seguinte, esse ponto aqui, quando eu quiser transmitir, a cada um dos pontos, desculpa, eu associo uma sequência de bits, né? 3 bits aqui, porque são 8 pontos. Então, aqui é o 000, aqui, por exemplo, é o 001, aqui é o 010, aqui é o 011, aqui é o 100, 101, a gente viu isso na aula passada, retrasada, sei lá, 110 e 11. Então, se eu quiser transmitir, eu pego os blocos de bits que eu quero transmitir de 3 em 3 e vejo. Eu tenho uma sequência enorme de bits. O que o QAM faz é pegar os 3 primeiros bits e olhar aqui. O cara quer transmitir o quê? É 000? Então, ele vai transmitir um sinal com fase 0 e com amplitude baixa. Os 3 próximos bits que ele quer transmitir é 001. Opa, fase 0, mas agora com amplitude mais alta. Os próximos 3 bits que ele quer transmitir é 10. Opa, fase 270, amplitude mais baixa. Beleza? E aí, se o sinal sofre uma deformação, uma deturpação, uma atenuação, que quer que seja, pode ser que o sinal chegue no destino, eu transmiti isso aqui, ele não chega exatamente assim. Ele chegue, sei lá, por aqui assim, por exemplo. Eu transmiti um sinal deixa eu botar de outra cor para ficar mais fácil de ver. Eu transmiti um sinal com amplitude 0, com amplitude baixa e com fase 0, e eu recebi esse sinal aqui em vermelho, que tem uma defasagem, uma fase aqui de, sei lá, 10 graus, e uma amplitude um pouquinho mais baixa do que essa, porque ele sofreu uma atenuação e ele sofreu uma alteração de fase lá, por causa de ruído, o que quer que seja. Beleza, mas esse ponto vermelho não existe na constelação de transmissão. Então o receptor, quando ele recebe isso, ele fala, opa, esse ponto aqui não existe, mas ele está mais próximo desse aqui. Então o receptor, ele entende que o que foi transmitido foi isso aqui, porque esse ponto está mais próximo desse do que de qualquer outro. Isso é bem claro, que esse ponto está mais próximo. Então, pequenas alterações no sinal, o próprio QAM acaba corrigindo e decodificando isso aqui para 000, ainda que não esteja exatamente aqui onde foi transmitido. Se está nas proximidades, qualquer coisa que ele receba, que esteja, sei lá, mais ou menos nesse raio aqui, ele considera que é 000. Qualquer coisa que esteja, sei lá, mais ou menos nesse raio aqui, ele considera que é 001. Então, o QAM acaba naturalmente, quando você está decodificando, já corrigindo alguns erros para você. Então, apesar de ter tido uma pequena atenuação ou deformação do sinal, você transmitiu 000 e você recebe exatamente 000. Então, a imagem aqui fica perfeita, o som aqui fica perfeito. Aí, se tiver tido erro de transmissão que foi pior do que isso, cara, vai detectar o erro aqui no sinal digital. E aí, ou você vai corrigir, ou se você não conseguir corrigir o erro, você vai jogar a informação fora, não vai nem exibir ela aqui. Por isso que na TV analógica, na TV digital, por exemplo, você não tem uma imagem chuviscada. Ou você tem imagem ou você não tem. Se está tendo muito erro, vai começar a chegar muita informação aqui que você não consegue decodificar, você não vai ter sinal aqui na saída. Então, ou você tem um sinal bom, ou você não tem o sinal. Você não consegue ter um sinal mais ou menos.
como acontece na TV analógica, que você pode ter um sinal chuviscado. Chega, tá chuviscado pra caramba, mas chega aqui o sinal. No digital, não tem como. Porque quando ele passa por esse processo de QAM, passa aqui pelo sinal digital, ele tem mecanismos de controle de erro que não deixam a informação passar, ser demodulada e gerar um sinal analógico original, né, o equivalente ao original, se por acaso essa informação não estiver de acordo com as verificações de erro de baixo. Senão, ela nem deixa passar. Então, a transmissão que a gente chama de transmissão digital, de TV digital, por exemplo, de telefonia celular digital, no fundo, a transmissão digital. No fundo, a transmissão, a gente fala isso porque é mais fácil de falar, mas no fundo a transmissão é analógica. Você está transmitindo sinais analógicos, ondas senoidais, fruto de uma modulação QAM. A gente fala que a transmissão é digital porque primeiro você digitaliza o sinal usando o PCM, para depois transmitir ele usando, por exemplo, o QAM. Normalmente é o QAM. Tá claro? Sim. Beleza? Só para fazer para vocês entenderem mais ou menos onde que as coisas entram aqui, mas nesses esquemas aqui de transmissão. Então, por isso que quando eu digo para vocês que a modulação AM e FM, a gente falei só rapidinho porque elas estão caindo em desuso, é porque elas vêm sendo substituídas por esse esquema aqui de modulação, que é de transmissão digital, que já aconteceu na TV, nos celulares, e em algum momento aí parece que talvez aconteça até nas rádios também, a gente começa a ter rádios digitais, né? Que ele ainda sobrevive no rádio, mas talvez, não sei por quanto tempo. Bom, beleza. De modulação, cara, o que a gente tinha para falar era isso. O que eu tinha para falar aí para vocês de modulação era isso aí. Na camada física, lembrando que a gente está estudando a camada física, né? Primeiro, que eu até falei com vocês que a maior parte do curso era de camada física. Da camada física, falta a gente falar só um negócio que eu não vou falar hoje. Isso aqui são informações adicionais sobre que é a multiplexação. Então, essa parte de multiplexação, eu vou deixar para falar isso depois da prova, porque isso demora uma ou duas aulas a gente falando sobre multiplexação. Então, é a única coisa que falta a gente falar ainda em camada física. A gente vai falar sobre multiplexação, dá uma ou duas aulas mesmo. E depois a gente vai falar sobre... Vai começar a entrar na camada de enlace, né? Que é o que a gente... O assunto mesmo da C3 aí. Normalmente é isso que acontece, a gente acaba modulação por aqui. Tá claro? Essa curiosidade. Bom, vamos lá. Vou falar uma coisa aqui. Beleza. Se tá claro, vamos falar então de prova, né? Nossa prova será então na próxima semana. Vocês vão ter um esquema de prova, eu vou fazer um pouco diferente da primeira. Eu vou disponibilizar a prova lá em entrega de trabalhos. Lá no AVA, entrega de trabalhos. Ela vai estar disponível para vocês fazerem igual vocês fizeram na primeira durante o tempo de aula. Por que ela vai estar disponível em entrega de trabalho? Porque... Eu não vou botar ela em questionário, não. Porque a maior parte das questões é questão de você resolver, né? De você resolver, assim, não é de marcar X, não é objetivo. A maior parte das questões não é de questão objetiva. Então, vocês vão ter que, basicamente, resolver, por exemplo, modula o sinal tal, usando QAM, usando não sei o que, usando o que quer que seja. Então, eu vou disponibilizar ela lá em entrega de trabalho, né, para vocês. E vocês têm um tempo da aula para fazer. Aí vocês façam, resolvam numa folha de papel e tal. E aí no final da aula, até o final da aula, né, vocês, sei lá, tiram uma foto, escaneia, o que vocês acharem melhor, e me mandam lá pelo envio de trabalho. Aí fica tudo no AVA, mais fácil esse negócio de mandar por e-mail, se precisar e tal. Beleza? Eu vou disponibilizar lá na próxima aula. A gente já começa a próxima aula assim. Bom, vamos dar uma
relembrada aqui no que a gente falou, né? Ver que vai cair. Vocês vão ver que não é tanto assunto, não. A gente, na aula... Na verdade, é essa parte de modulação que vai cair. Então, vocês têm que saber essa parte de modulação. O que é modulação e os tipos de modulação, né? Então, a gente vai falar... Basicamente, a matéria da prova ela é resumida por esse slide aqui, né? Ou seja, a gente vai falar nesses tipos de modulação. Quais são as modulações importantes de se saber para a prova? Né? Não vou falar todas, não, porque é sacanagem, mas... Primeiro, você tem que saber o que é modulação e para que serve modulação, né? Adequar o sinal ao meio e tal. E vocês têm que saber as modulações que existem e vantagens e desvantagens entre elas. Então, tem que saber sobre NRZL, NRZI, Manchester e Manchester diferencial, né? Que são as 4 que a gente abordou mais, com mais detalhes aqui. Depois essas de multinível e multitransição, não precisa saber, não. Manchester, NRZ, NRZL, desculpa, NRZI, Manchester e Manchester diferencial. Aqui também não. E aí, depois tem que saber sobre PCM, o que é PCM, saber aquele negócio que da lei de Knight lá, que você precisa do dobro da frequência de amostragem para poder amostrar, da frequência da maior frequência, né? A frequência de amostragem tem que ser o dobro da maior frequência do sinal, né? No mínimo, o dobro da maior frequência do sinal. E aí, como é que funciona o esquema do PCM, né? Que você pega essa função aqui analógica e faz amostras nela, e aí depois você pega esses valores das amostras aqui e representa eles na forma binária e tal, e você tem o código PCM. A gente fez uns exercíciozinhos com PCM, inclusive, né? Acho que eu calculei que aqui a gente calculou isso aqui, quanto de largura de banda ocupa um sinal de 4 kHz. A gente fez também isso para CD, se eu não me engano. Eu acho que vale, inclusive uma das vantagens das aulas estarem gravadas hoje em dia é que vale vocês pegarem as aulas lá e darem uma revisitada nelas, né? Pega, na hora que você estiver estudando, antes dá vê a aula de novo, que eu acho que ajuda. Isso aqui a gente não entrou, não. E aí a gente já falou nos esquemas de modulação aqui, que são ASK, FSK, PSK e o QAM, né? Saber montar essa constelação de sinais e aí criar, né, modular o sinal nessas 3 formas aqui, ASK, FSK, PSK. Lembrando sempre de não confundir F com P. FSK de frequência, PSK de fase. Né? E essas variaçõezinhas, né, que tem aqui 4 PSK, se eu pedir 8 PSK é porque são 8 valores de fase, e assim por diante. E basicamente isso. Porque a MFM eu não vou pedir, porque não é importante. E talvez o que possa falar alguma coisa aí sobre transmissão digital, que eu falei agora com vocês aí. Nada muito complicado, não. Mas o mais importante a saber é NRZL, NRZI, Manchester diferencial, PCM, e ASK, FSK, PSK e QAM. Essa é a matéria da prova. Nada além disso aí. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Alguém? Não, professor. Não, professor, tudo certo. Eu já achei que eu tinha caído já. Ninguém me respondeu. Eu falei, caí de novo. Que isso? Professor, ASK, FSK e Manchester? Não. Não é isso não. Você reduziu bastante aí. NRZI, né? Desculpa, pela ordem. NRZL, NRZI, Manchester diferencial, PCM, ASK, FSK, PSK e QAM. Agora isso aí na ordem exata. Para mim não ter dúvida aí no que eu falei, ó, que tem que saber
NRZIL, NRZI, Manchester diferencial, PCM, ASK, FSK, PSK e QAM. Isso aqui. Isso aí que tem que saber. E assim, vantagem e desvantagem, por exemplo, por que o Manchester, qual a vantagem do Manchester em relação a NRZ, né? O Manchester diferencial em relação a NRZ, NRZI, NRZL, é aquele esquema de que você tem o sinal ele mesmo vai se sincronizando periodicamente, né, por causa das transições, que ele também, como ele fica metade do tempo do bit num nível, metade do tempo do bit no outro, a tensão DC residual é sempre zero, e aqui não é, então tem essas vantagens, e, bom, isso aqui é para comparação entre esses dois aqui, porque são os que dão para comparar, né, porque esses dois aqui, esses quatro, na verdade, são os dois que eu tô falando, porque NRZ e Manchester, né, esses quatro aqui são quando você tem um dado que originalmente é digital e você vai converter isso num sinal que também é digital, né? O PCM, que é esse cara aqui, você vai converter um dado que originalmente é analógico. Eita! Esse N ficou esquisito, hein? Isso bem. Num sinal digital. E esses caras aqui, todos esses quatro aqui, você tem, quando você tem um dado que originalmente era digital, e você vai transformar esses caras aqui num sinal analógico, né? E de dado analógico para sinal analógico é a M e FM que não vão cair aqui. Então, na verdade, você tem que ter uma noçãozinha, pelo menos, também, de comparar esses caras aqui entre eles e esses daqui entre eles também. Né? Basicamente, aquilo que eu falei, que esses dois caras aqui têm vantagens em relação a esses aqui, pelo fato de ter... Eu não tô vendo sua tela, não. Tá vendo, não? Eu não. Pô, depois que eu falo um tempão, esse aqui, aquele ali, aí vocês... Pô. Deixa eu compartilhar aqui. Não. Eu escrevi tudo aqui, ó, para vocês não terem anotado aí. A matéria é essa aqui: NRZL, NRZI, Manchester diferencial, PCM, ASK, FSK, PSK e QAM. E aí eu falei aqui, desenhei aqui, achando que vocês estavam vendo, que esses quatro primeiros aqui, você tem um dado digital e transforma para um sinal digital também. Esse que é o PCM, é um dado analógico que você transforma para um sinal digital. E esses quatro aqui, um dado digital que se transforma num sinal analógico. Né? E o que eu falei com vocês é que vocês precisam saber comparar entre eles, né? Precisam saber como é que eles funcionam, precisam desenhar, saber desenhar uma onda e tal, e saber comparar, saber que o Manchester diferencial tem de vantagem em relação ao NRZ, né? Ou seja, a codificação Manchester tem de vantagem em relação ao NRZ o fato do sinal, como ele tem aquelas transições periódicas, ele está indo com seu sincronismo, ele não perde sincronismo ao longo do tempo, e também a tensão DC residual é zero, né?
porque você fica metade do tempo do bit num nível, metade do tempo do bit no outro, então isso diminui o efeito lá de ohm, né? Queda de perda de potência pela lei de Ohm. E aí, esses 4 aqui também, que são de dado digital com... O PCM só tem ele para dado analógico para sinal digital. Mas esse aqui que vai de dado digital para sinal analógico, esses 4 aqui, que basicamente o que você precisa saber é que o QAM hoje em dia é mais usado do que os outros, porque o QAM te dá mais flexibilidade, né? Porque você muda 2 variáveis, né? Você muda 2 características do sinal, a amplitude e a fase. Como você muda a amplitude e a fase, você acaba tendo mais combinações possíveis e pode transmitir mais bits de cada vez. Né? Cada símbolo que você transmite, cada senoide que você transmite, como você pode ter uma constelação com mais pontos, você consegue transmitir mais bits de cada vez e ter uma transmissão mais rápida, sem ter perda nenhuma em relação a SK, FSK e PSK. Talvez um pouco de complexidade, não muito. Igual Manchester. Manchester em relação ao NRZ, a única desvantagem que ele tem é que ele é um pouquinho mais complexo, mas nada demais também. Nada que não justifique utilizar. Beleza? Então, esse aqui é um resumo da prova. Aconselho que vocês peguem as aulas anteriores e deem uma olhada e caiam em cima disso aí. Não tem nada além disso. Eu quero saber de vocês dúvidas, porque na verdade... eu não botei aqui, na verdade, mas... Vou botar aqui, peraí. Vamos dizer... Não tem nada aqui, vou botar outro slide, não. Vamos dizer que talvez eu aqui devesse ter dito que também faz parte aí da prova falar sobre transmissão digital, que a gente viu nessa aula, né? Que é basicamente isso aqui. Esse cara aqui é o que precisa saber aí de transmissão digital, né? Você não precisa desenhar isso aí, você precisa só entender isso aí, se eu fizer alguma pergunta de alguma coisa. Mas, e esses modelos de modulação. Só isso, nada além disso. Tranquilos? Dúvidas? Isso. Estou perguntando porque é o seguinte, o próximo assunto que a gente tem é sobre multiplexação, mas eu não estou a fim de começar a multiplexação hoje não. Antes da prova, com pouco tempo, vou falar meia horinha aqui no máximo para vocês, tem que fazer uma chamada ainda, vou falar uns 20 minutos para vocês aí, e não vai dar tempo não. Então, estou aberto a saber se vocês têm alguma dúvida aí. Enquanto vocês pensam se tem dúvida aí, tem alguma coisa que vocês querem que eu fale, que eu fale, vou fazendo uma chamada aqui. Deixa eu fazer aqui, pegar aqui. Dia primeiro. Bom, vou fazer uma chamada aqui então. Vou fazer uma chamada, mas eu tô aqui ainda, então qualquer coisa vocês podem me perguntar. Alexandre. Alexandro. Allan Kardec. David. Douglas. Eric. Erickson. Felipe. Eu tô aí. Gabriel. Estou aqui. Professor, Gilson. tá me ouvindo? Oi. Tô. É o Erickson. Meu microfone tava mutado, não vi. Não.
Gilson não tá trancado. Wilson. Igor de Souza. Igor Moraes. Presente, professor Igor Moraes. Lucas Gomes. Lucas Henrique. Presente, Lucas Gomes aqui, professor. Presente, professor Lucas Henrique. Matheus. Eu. Pedro. Rogério. Eu. Tomás. Eu. Vitor da Silva. E William. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém respondeu. Às vezes responde no chat aí, eu não vejo, né? Não, ninguém respondeu não, né? Então, esse pessoal aqui faltou mesmo. Bom, pessoal, dúvidas então? Vou deixar vocês irem para o recreio mais cedo, né? Professor, Oi, pode falar. tá aí. Qual Vitor? Vitor Moresh. Ah, Marés tá aí? Tá. Ele botou alguma coisa no chat aí? Botou. Então meu chat não tá atualizando aqui, não. Ah, apareceu aqui, ele ingressou aqui, ó. Mas o meu chat tá parado aqui, ó. Ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem no chat. Acho que você não tá atualizando, não. Meu chat não tá atualizando, não, pelo jeito, então. Alguém botou alguma coisa aí no chat relevante além disso aqui? Acho que o Pedro Faro, não sei se você consegue ver a mensagem dele, ele pediu para repetir a partir do NRZL. Foi antes isso. Ah, tá. Beleza. Achei que tinha... Depois eu acho que eu repeti, né? Acho que sim. Então, beleza. É isso. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui. Se vocês não tiverem dúvidas, podem ir, que aí vocês não pegam muita fila lá no refeitório, né? Lá no lanchonete. Tapioca. Comer a tapioca lá. Valeu, professor. Falou, gente. Boa noite. Um abraço aí para vocês. Boa noite. Até a Boa noite. próxima aula e até a prova. Até mais. Aproveitem e vejam as aulas que ajudam.